Mas aí a questão maior é essa, e eu acho interessante isso, por exemplo, porque tem a ver com a minha trajetória ali na empresa também. Eu olho, por exemplo, para a trajetória das oficinas de sucesso, por exemplo, e eu não vejo um negócio muito diferente do meu como distribuidora e como fábrica, entendeu? A gente vê que hoje quem vai para frente na mecânica é quem, por exemplo, que acho que todo mundo já passou pelas fases de tentar atender um público que quer preço, um público que quer preço e qualidade, sim, e um público que se preocupa com qualidade. E na fábrica ali, na distribuidora, a gente passou por essa transição também, né? E eu só fui entender bem, né, que é a fase que eu mais gosto ali da fábrica, foi quando eu estava participando ali da composição da norma BNT de cabo de ignição. Nós fomos convidados, então eu ia para São Paulo todo mês e achando que estava ali. Pô, que legal, imagina se a marca que ajudou também, né, junto com outras marcas grandes aí a fazer. Só que o mecânico não está nem aí para isso. Como eu volto a falar, ele quer um produto que ele coloca lá e não dá problema. Entendeu? Então foi aí onde eu parti para a transição que eu acho bacana, que foi a parte de diagnóstico. Fazer os cursos, o Emerson mesmo, um grande instrutor, né, foi um dos primeiros treinamentos que eu fiz lá. Me ajudou bastante. Você conheceu ele num treinamento dele? Eu conheci ele por intermédio do Walter, da Doutoria. Sim. Porque eu vi o material técnico ali do Walter, eu já conversava com o Lourenço, da Tecnomotor. Inclusive, o Lourenço é uma pessoa bacana para trazer aqui. Um cara que já viveu bastante e cuida da parte ali da Tecnomotor ali, um cara bem bacana, que já me deu boas ideias, entendeu? Legal. E aí eu não acompanhava o trabalho do Emerson. Eu não me ligava muito nessa questão de diagnóstico avançado. Eu falava, isso é modinha, isso é só para grande centro, entendeu? Uhum. E aí a grande sacada que eu vi, eu falei, isso não é simples para aprender, mas é possível que as oficinas tenham isso. E até então você vendia só em Alpinópolis e região ali? Eu vendia no sul de Minas e interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto ali. A gente tinha uma linha da distribuidora, ou seja, a fábrica existe para atender a distribuidora. A gente não vendia para outros distribuidores. Hoje a gente está abrindo para outros distribuidores. E o mais legal, né? Eu escolho para quem eu vou colocar. Eu olho para a distribuidora e falo, será que ela tem as características certas? Será que é uma distribuidora só de preço? Ou é uma distribuidora que agrega valor? Entendi. E aí a gente abre regional. Se não tiver uma distribuidora na região, porque hoje a distribuidora atende o Brasil inteiro, a gente atende direto em Minas Gerais e tem funcionado muito bem, entendeu? Porque é importante que chegue com qualidade o produto lá e com informação. Porque o meu problema antes era o seguinte, o mecânico estava acostumado a arrumar carro, a grande maioria, chegou falhando, troca cabo e vela. Resolveu? Não resolveu. Vamos limpar bico. Não resolveu? Vamos mede compressão. E aí ficava rodando no carro ali. Sei. E muitas vezes eles mandavam uma peça boa para garantia. Por quê? Porque ele não quer pagar aquilo lá. Porque ele não queria pagar a hora que ele descobriu de má fé. Isso acontecia muito. E para eu falar com esse cara, eu precisava de repente entender ou igual ou mais que ele. Então foi aonde eu fui atrás lá do Walter, do pessoal que eu conhecia, e esse pessoal me direcionou para outras pessoas, no caso o Emerson e outras pessoas ali. Eu comecei a fazer os cursos, vi que os equipamentos não eram tão caros, e aí eu comecei a divulgar, por exemplo, isso no meu meio. E eu vi que, poxa, estava complicado, porque os meus clientes já estavam com a mentalidade de trocar peça. E aí o que eu decidi fazer? Procurar novos clientes que trabalhassem assim. Então, eu, de certa forma, eu fui entrando nesse mundo, né? Hoje eu estou em vários grupos de mecânico. O pessoal não me enxerga como um cara da indústria lá dentro ou como um cara que está preocupado em vender. A gente debate ali sobre arrumar carro, sobre técnicas. Inclusive, eu tive uma palestra agora no Doutoria que eu falo sobre Misfire e P0300. Eu estou na metade dela, tá? Você dormiu, olha só pra você ver. Ele dormiu no meio da palestra. Isso que ele colocou na velocidade de 1,5. 1,25. 1,25. E eu ensinei que dava pra colocar, na verdade. Foi bom, foi um pai. Você falou. Mas hoje eu termino. Mas cara, aquilo ali é muito legal, cara. Porque hoje eu acabo ajudando muita gente
arrumar carro com coisa que não tem nada a ver com cabo de ignição. Então a gente Sim. troca informação. Isso gera até uma reciprocidade do cara. Gera, né? porque o cara, antes de mandar uma garantia, ele pensa 2 vezes. E, não, porque e o cara quer comprar de você, porque você é o cara gente boa que ajuda ele. Exatamente, é uma empresa que agrega valor para ele. E aí quando ele compra o cabo e vê que o cabo realmente é bom, mesmo se você for um cara malo, ele vai continuar comprando. Exatamente, isso. Então. Se de repente não bate as ideias, tem gente que fica bravo, porque no começo, por exemplo, para vender fora de Minas Gerais, eu tinha uma limitação. Eu perguntava se o cara já trabalhava com osciloscópio, se ele já trabalhava com diagnóstico avançado. Aí o cara fala, pô, eu tô com dinheiro, eu quero comprar e não sei o quê. Porque a venda direta eu não lido com venda. Eu acho que eu falei no começo, não sei se eu falei, mas eu trabalho com a parte de desenvolvimento e suporte. Ou seja, desenvolvimento de produto e suporte técnico. É o que eu gosto de fazer nas 2 empresas ali. Então a parte de venda e outras coisas ali são as pessoas que estão lá para fazer isso. Entendeu? Que é a divisão lá de função que a gente fez. Né? Então essa questão eu chegava pro cara e falava, mas por quê? Por que tem que trabalhar com osciloscópio? Eu explicava, cara, é o seguinte, se você tiver uma garantia aí, a gente precisa debater por imagem. Eu preciso te ajudar a arrumar o carro, entendeu? Porque senão ele não ia ficar convencido que não era o cabo, né? Porque muitas vezes o mecânico, eu troquei seu cabo e solucionou. Mas às vezes a vela tinha um flashover, não sei se isso já aconteceu com você aqui na oficina. Sim. Você troca, por exemplo, no teu caso pior, né, que é uma bobina. Você troca uma bobina, põe, era só a bobina e manda o carro embora. Mas de repente a vela estava com flashover. Depois de um tempo aquela bobina nova vai dar problema. Enquanto você não troca o conjunto, não resolve. Sim. Então, no primeiro momento resolve. E essa garantia de repente vai para a indústria ou vai, né, para você, se você tiver consciência do seu erro. Mas muitas vezes os mecânicos não têm consciência do erro. Faz errado e não tem consciência. Então a ideia, a gente quis criar realmente um método de análise de garantia à distância. Então vamos dizer, quem analisa a garantia? Quem diz que está com problema ou não? Você. A distância com o meu auxílio. Então a gente criou isso aí, funcionou muito bem. A gente conseguiu dar uma garantia de 12 meses sem limite de quilometragem. E foi bacana. E eu só fui tomando gosto, fui fazendo mais curso. E você conseguiu atender todo mundo? Não foi um pandemônio assim? Foi bem desgastante. Um monte de garantia por dia? Não, garantia não. Era muita gente querendo comprar. E muita gente eu explicando isso aí. Vamos dizer assim, é até chato a parte de garantia lá da empresa. Não acontece. Geralmente eu dou mais suporte em outras situações arrumando carro, que nem eu estava explicando o caso da picape Corsa, né, que eu estava ajudando um amigo de São Bernardo do Campo, que, ou seja, em 2 anos, um exemplo para você ver, em 2 anos queimou 9 bobinas. Então tem alguma coisa errada, né? E aí vai daqui, vai dali, consulta outros pontos técnicos, troca informação. A gente descobriu, até ele percebeu primeiro ali do que eu, né? Mas o debate de ideias ali, a gente chegou à conclusão que o software da central estava errado. A central estava certa, o software estava errado. O tempo de carregamento da bobina estava com uma versão anterior, que é 9,5 milissegundos. E a bobina que estava lá no carro é uma bobina moderna, que é 3 milissegundos. Então, você tem uma ideia como ele estava judiando dessa bobina. Então ele troca ou a bobina pela da velha, ou não, a central... não faz sentido, ele tem que trocar mesmo o software. Até trocando o software só já resolve. Mas para você ter uma noção, por exemplo, imagina um mecânico que não tem essa compreensão, ele ficou pensando lá, falando, poxa, hoje em dia não fabrica mais bobina boa. E eu não vendo, na distribuidora eu não vendo bobina. E eu estava auxiliando o cara no suporte. Por quê? Porque quando eu falo de falha de ignição, eu não falo só de falha de ignição, eu falo de falha de combustão. E até o tema da palestra lá, que foi bacana, podia ter colocado aqui o símbolozinho que mostra, né, que está relacionado à parte mecânica, ou está relacionado à parte de ignição, ou à parte de alimentação, que é ar combustível, ou tem um outro caso ainda, nos sistemas OBD-BR2, que começou ali por volta de 2010, 2011, aonde eu tenho um monitoramento de falha de combustão, e aí eu tenho uma estratégia da central ali para saber se está acontecendo ou não, que é pela variação da rotação ali do virabrequim, né? Sim, misfire. É isso, o misfire, o P0300 que o pessoal fala.
E às vezes eu tenho detecção de falha de combustão, no Honda acontece, a gente tinha comentado lá, né? E é um erro. Ou seja, o carro não está com falha, ele parece falha e não tem problema nenhum ali. É um problema na estratégia, entendeu? Então, olha como é complexo o negócio, olha como é difícil arrumar carro. E olha como a gente tem que valorizar a profissão, né? Porque não é fácil chegar nisso aí. Então, foi aonde a gente acabou mergulhando nisso. E hoje, assim, modéstia à parte, eu acho que o nosso suporte é um dos melhores do mercado. E a minha empresa, ela não é gigante, ela não é enorme, tem empresas muito maiores. Só que essas empresas que são maiores, ela não tem condição de ter... esse contato direto. Não tem. Porque, por exemplo, quando eu falo que o cara é um ponto de venda e um ponto técnico, ele é um braço da empresa. E outra coisa também, às vezes o cara compra o Cabotec, acha que deu problema nele, você prova pra ele que não é, da próxima vez ele vai pensar 2 vezes antes de... Eu nem provo, eu faço ele chegar à conclusão sozinho. Eu nunca chego falando que não é. Ele chega falando que é, eu pergunto, e aí, testou tudo? Testou isso? Testou qual que é o carro? Qual que é isso? E aí a gente dá dicas para ele nos testes ali, e ele chega à conclusão que não é, isso aconteceu várias vezes. E quando é o problema, a gente arca com garantia, entendeu? Quando claro. chega na situação que aqui o pessoal pode comentar aí até colocar nos comentários, que é raro, vai ser difícil encontrar alguém, mas o cara recebe um suporte. E o mais importante que eu acho legal também, que isso traz crescimento, eu sempre procuro dar uma explicação. O que aconteceu e o que a gente fez para mudar para que não aconteça com outras pessoas. Sim. Porque tem muitas vezes que, por exemplo, você manda bomba de combustível, você já teve recusa de garantia alguma vez? Qual peça que você já teve recusa de garantia aí no... Tá, cara, eu troco muito pouca bomba. Hoje sim, mas eu Recusa falo de garantia assim, embreagem. Embreagem. Tem uma série... Tem uma ali até, ó, eu vou fazer uma fogueira dela qualquer dia. Pode falar a marca, não? Acho que não tem problema. Não, mas beleza. Não quer falar. Eu não vejo problema em falar essas coisas, mas e que falem da minha também, né? Desde que procurem o suporte antes. Mas tem muitas vezes que você fica sem uma resposta. De repente, mas tá dando problema. É culpa minha? Então o que eu tô fazendo errado? Para não fazer e dar certo da próxima vez. Mas fica aquele negócio assim, e eu acho que a indústria perde muito com isso. E foi aonde a gente conseguiu crescer. Então hoje, por exemplo, quando eu falo que é um ponto de venda e um ponto técnico, hoje a gente tem centenas espalhados pelo Brasil. E é um braço. Eu estava com dezenas naquela época, né? Eu lembro quando você estava com um plano de fazer. Você tinha, eu acho que podia ser algumas dezenas e tal. Isso, que isso era há uns 3 anos atrás, mais ou menos. A ideia ainda não estava clara na minha cabeça como que ia funcionar, mas deu super certo. Porque hoje, por exemplo, imagina que essa embreagem, que você tem um problema, que você quer fazer a fogueira, fosse você que analisasse a garantia, com auxílio da fábrica. Não ia ser legal? Você não ia se sentir parte do negócio? Com certeza. E se você visse o erro ali, você não ia ter vergonha de cobrar uma coisa que não era garantia? E é o que acontece hoje. E eu tô na ponta da linha. Eu vi dar o defeito. Eu segui todos os procedimentos, eu vi que tá com defeito. Eu não escutei da boca de alguém que eu não sei como fez. Ou um funcionário, Exato. alguém, né? Eu pus no carro. Você acompanhou todo o processo. Isso E mesmo. de repente pode ser um defeito que você gerou e que você não está enxergando? Pode. Pode. Um exemplo que eu vou colocar aqui, não falo que é. Pode. Mas não é legal se é isso, a fábrica te ajudar a descobrir o que foi para na próxima não acontecer? Com certeza. E é o que a gente mais faz hoje em Porque dia. agora eu não ponho mais essa marca. Nunca. Porque você não gostou do suporte. Não, exatamente. na verdade eu nem tive suporte. Você não teve o Não suporte. tive. Chegou aqui o carro com embreagem ruim e só achei dessa marca, eu falo, pode ir embora, não vou trocar a embreagem. Ou o cliente banca, de repente, Não, o mas que nem é ele bancando, um desconforto para você. Não é legal, também. porque depois na hora que dá problema ele esquece que ele banca.